Doutor Ricardo Wesley, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Opa, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, faz uma breve apresentação sobre você, Ricardo, antes da gente continuar. Um prazer, meu nome é Ricardo, né? Eu fiz educação física, eu cursei educação física já faz tempo, acho que eu me formei em 2009, 2010, por aí. Depois disso, eu cheguei até a fazer biologia depois, porque eu queria muito ser professor universitário, eu estava fazendo carreira acadêmica, né? Então eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então esse era o meu objetivo. E um belo dia, assim, eu me deparei com conteúdos nas redes sociais, né? Que era uma coisa assim que você, quando você tá a gente chama de academia, né? A universidade, fazendo pesquisa e tal, que você não tem contato. E um belo dia eu percebi, eu falei, nossa, tem alguma coisa de errado aqui, né? Porque, assim, além de informações incorretas, tá colocando a população em risco aqui, né? Então, assim, eu falei, o mínimo que eu posso fazer é começar a tentar passar algum conteúdo de alguma forma, né? Tentar explicar alguma coisa para as pessoas. E isso acabou mudando tanto a minha vida que hoje é basicamente isso que eu faço, né? Então, eu já saí da universidade e hoje em dia eu me dedico basicamente à minha empresa e às redes sociais. Boa, que maneiro, que maneiro. Então hoje a gente vai falar basicamente, para você que está ouvindo, né, sobre emagrecimento e ganho de massa, justamente baseado em evidência, né? Nos baseando em fundamentos que realmente são comprovados ou que minimamente, né, tem uma base científica, não besterol que vocês estão vendo muito pela internet. E as suas especializações, Ricardo, foram em que áreas, assim? Cara, eu cursei especialização em fisiologia do exercício. Aí eu fui fazer mestrado em ciências da reabilitação, então eu trabalhava com o exercício físico que pode controlar processos inflamatórios, né? Então era uma coisa mais voltada do exercício físico como intervenção para literalmente doenças, né? Então como que isso poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas e tudo mais em diversos tipos de síndromes diferentes. Aí eu fui fazer doutorado no controle do processo inflamatório. Então, com diferentes mecanismos controlavam basicamente esse equilíbrio de inflamação e desinflamação, digamos assim, né? Um estímulo inflamatório e um estímulo anti-inflamatório. Como que isso se equilibrava. No meu pós-doutorado, eu fui estudar como que determinados suplementos, principalmente compostos antioxidantes, poderiam modular processos inflamatórios. Então a ideia era justamente ver se essas intervenções nutricionais poderiam ter um impacto positivo aí no decorrer também, não só da característica da vida em geral, mas também síndromes e doenças e tudo mais. Pô, que legal. Vamos aproveitar então, vamos começar por um assunto que eu acho que também tá assim demais. Cara, se eu comer um pão branco, eu vou ficar inflamado. Se eu comer não sei, cara, é tanto absurdo que eu tento até, sabe, me dissociar um pouco. Que isso, gente? Mas hoje em dia tá essa moda, né? Ah, você tá inflamado, isso vai te inflamar, sendo que são alimentos normais, tudo bem, alguns alimentos processados, né? Mas assim, existe isso? É aquela coisa, né? Assim, se você for celíaco, né? Ou seja, se você tiver uma hipersensibilidade ao glúten ali, você comer um pãozinho, você vai ter, né, um processo inflamatório. Mas isso é uma parcela pequena da população que é celíaca, né? Então, para essa população, realmente, consumir glúten vai fazer mal. Para todo o resto da população, o glúten não vai causar nenhum tipo de processo inflamatório ali que vai influenciar em nada, né? Então, não vai influenciar, não é porque ela consumiu um glúten que ela vai ficar inflamada, não é porque ela consumiu um glúten que ela está engordando ou algo do gênero. Então, eu acho que é muito uma tentativa também de achar um culpado para alguma coisa, de repente, né? E, obviamente, como uma parcela da população realmente tem que evitar, não é verdade? Então as pessoas pegam aquela exceção como se fosse uma regra, e aí todo mundo que consumisse um pãozinho ia ficar inflamado e desenvolver algum tipo de problema. Eu não sei como que acaba sendo para você, assim, se você vê isso muito comumente na população ao seu redor, né? Mas eu vejo isso basicamente só na internet. Né? Eu não vejo as pessoas ao meu redor preocupadas com isso. Parece uma coisa mais de nicho. Boa percepção, ótima percepção. A mesma coisa. Assim, eu tenho amigos próximos que são veganos, mas nada assim. E eles comem pão com glúten se for vegano, né? Não tem problema nenhum. Mas nada assim, igual a gente tinha muito antigamente, de ter gente próxima que, eu não como glúten, eu não como lactose, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como nenhum tipo de açúcar, né? Essas coisas assim, acho que realmente próximo a mim, não. Mas na internet parece que tá cada vez mais. Assim, acho que é um moinho, né? Que fica girando e eu acho que está voltando a ficar em alta essa questão toda de leite, de glúten, de açúcar.
em relação a essa questão da inflamação. Eu acho que você colocou um negócio perfeitamente, né? Porque uma hora é o açúcar, aí uma hora é o glúten, aí uma hora é o leite, né? Aí uma hora é não sei o quê. E leite é a mesma coisa, né? Tem um intolerante, né? Ele consegue ali, dependendo do quanto ele consome, ele consegue lidar um pouquinho de lactose. E tem um cara que é alérgico, realmente ele não consegue lidar com nada. E esse cara ele consome e passa mal. E tem sempre uma pessoa para validar, né? Alguém fala assim, não, consumo leite, eu passo muito mal. Essa pessoa, ela tem um problema, né? Uma pessoa que não tem essa característica de ser alérgico ou intolerante, ela consome e vida que segue. Então, eu acho que é um pouco cíclico e tentar implementar sempre uma moda diferente. Né? Agora a moda aqui não pode comer não sei o quê, agora a moda. Mês passado tinha que ser carnívoro, né? Daqui a pouco é o contrário. Então, às vezes é jejum. Então, é sempre um diversificado, assim, para não deixar cair na rotina. Exato, exato, né? Tem que ter algo novo para ficar assustando as pessoas e meio que chamar a atenção, né? E é aquilo, né? Eu acho que quando você tira glúten, quando você tira lactose, quando você tira açúcar, a qualidade da sua dieta aumenta drasticamente. Você para de comer bolo, você para de comer, sei lá, um salgadinho que você comia, você para de comer qualquer coisa e só come alimentos, entre aspas, naturais, né? Vamos botar assim, mas... e aí você limita muito a sua dieta, você começa a comer praticamente só alimentos naturais e por isso você acaba se sentindo um pouco melhor, né? Você estava exagerando em outras coisas que não eram necessariamente o glúten, a lactose ou o açúcar isolados que estavam te fazendo mal. Era uma combinação de comidas ali que possuem uma concentração alta, às vezes de açúcar, gordura saturada, e, consequentemente glúten, bolo, sei lá, por exemplo, né, sorvete. E você, não, era aquilo. Não era aquilo. Se tivesse moderação, né, se tivesse um equilíbrio na sua dieta, você não ia estar fudido, você ia estar de boa, igual você está agora. Mas eu vou um negócio que é muito engraçado, porque às vezes a pessoa ela muda um monte de coisa achando que é uma variável, na verdade, né? Então o cara assim, de repente fala, não, pô, eu acho que é a lactose que tá me fazendo muito mal. Aí o cara corta o doce de leite, corta o sorvete, corta o chocolate, né? Corta o queijo, corta também o leite, mas assim, ele consumia tão pouco leite, e aí, né, assim, foi ele cortar um monte de outras coisas que acabou fazendo a diferença. Então eu acho que esse é um ponto muito interessante também, de você ver como isso acaba impactando na rotina das pessoas. Se tem um aspecto positivo, entre aspas, né, as pessoas continuam comendo saudavelmente, digamos assim, né, ou seja, lá tá seguindo, não tá tendo nenhum tipo de deficiência nutricional, acho que ela tá vivendo uma vida mais saudável, eu até vejo um impacto positivo. Mas às vezes essas coisas, elas acabam fazendo com que a pessoa mude tanto a alimentação dela, que ela acaba tendo algum tipo de deficiência, e aí isso aí acaba eventualmente trazendo algum prejuízo para a saúde dela. Né? Então aí que eu acho que a desinformação ela é perigosa também. Né? Então, por exemplo, já vi várias vezes o pessoal falando assim, não, faça dieta para se desintoxicar. Sabe, sim, tipo, dieta detox. Aí quando você vai ver, a pessoa tá tomando água e ficando no sol 1 hora por dia. Aí ela faz isso por 40 dias, né? Então, assim, ela não tá ficando mais saudável, ela tá ficando desnutrida, né? Então, e de repente isso pode ser, digamos, até letal para alguém, né? Então é aí que tem que tomar o cuidado com como a informação acaba sendo transmitida, né? Cara, um breve parêntese aqui, que eu não quero me alongar muito, mas não sei se você viu, mas teve uma senhora nos Estados Unidos agora, com esse hype de eletrólito, né? Não, tudo é eletrólito. Você tá cansado, é eletrólito. Você tá fadigado, é eletrólito. Você tá com sono, é eletrólito. Lá fora tá bem assim, né? Ela tava trocando todo o líquido dela, né? Ela não bebia mais água, ela só bebia aquele Liquid IV, sabe? Que não tem aqui no Brasil, mas tem lá fora. E as concentrações de sódio, potássio são altas, assim. Cara, ela foi, depois de 3 meses fazendo isso, sei lá, ela saiu de casa de ambulância, assim. Sensação de que tava se afogando, alguma coisa assim, sabe? Eu vi um react aí no Instagram. Porque é aquilo, né? Eletrólito é bom? Mas você precisa repor num nível alto quando você usa, né? Quando você gasta, quando você sua, quando você coloca para fora. Se você não colocar para fora, você não precisa colocar para dentro de volta, né? Seu corpo já consegue fazer esse trabalho ali naturalmente. Mas pode falar. É que na internet, ou de maneira geral, a gente vê muitos casos que é tudo assim, 880, né? Então, assim, de repente,
a pessoa tava fazendo uma coisa, ela faz totalmente o contrário, né? Então eu sempre brinco que, em exagero, até a água mata, né? Se você tomar muita água num curto período, você pode morrer também. Então, tipo, tem que tomar. Acaba tendo essas reações exageradas. E esses casos, óbvio, infelizmente, espero que a mulher esteja bem e tudo mais, né? Mas eles acabam, entre aspas, servindo de exemplo, né? Porque isso acaba, que você falou, tem um react, acaba viralizando nas redes sociais, e isso acaba chegando na população, pô, talvez essa não seja a melhor estratégia, né? Sim. Vamos lá agora, Ricardo, já entrando no primeiro tópico aqui, emagrecimento baseado em evidência. Vamos chamar essa primeira parte do episódio assim. Cara, o que é o básico que as pessoas precisam saber, né, sobre o emagrecimento? Cara, eu acho que tem duas informações que são importantes. A primeira é assim, diversos fatores influenciam quanto que você gasta de energia, então, desde o seu nível de atividade, então, como você se locomove, o tipo de alimento que você consome, tudo, o tipo de atividade física que você faz, tudo isso aí vai somar o seu gasto energético. E é importante entender que, embora questões hormonais influenciem no seu processo de emagrecimento, tem vários fatores que influenciam isso micro, o macro acaba sendo o calorias que entra, calorias que sai, que a gente brinca, né? O ciclo. Ou seja, é o quanto você está ingerindo versus o quanto você está gastando. Né? Obviamente que esse fator vai ser influenciado por todos esses outros fatores que eu falei, né? Então, mas o macro é isso. Só que as pessoas aprenderam que é isso, ou pelo menos muitas pessoas entenderam que é isso, né? E aí o que acontece? Elas pensam assim, pô, se é o quanto que eu como versus o quanto que eu gasto, se eu não comer, eu não preciso gastar, né? Então, ou seja, daí você vê alguns casos, por exemplo, que nós temos medicamentos que foram desenvolvidos, por exemplo, para tratar o diabetes, que agora é muito popular para ser utilizado como ferramenta de emagrecimento, e assim, fazem muitos meses que isso está no mercado, muitas pessoas perderam muito peso. Obviamente, o cara que está com uma obesidade de um nível muito elevado, ele tem muito peso para perder, ele vai ficar melhor consumindo o remédio do que se permanecendo obeso. Mas as pessoas começam a consumir esse tipo de remédio para não ingerirem alimentos e elas esquecem que se alimentar também é nutrir o corpo. Então ela precisa dos micronutrientes, ela precisa tá se alimentando de uma maneira adequada. E no outro extremo é que o exercício, embora ele não gaste tanta energia quanto as pessoas gostariam, né? Fala assim, não, pô, queria que exercitar 10 minutos gastasse 1.000 calorias. Não é assim que funciona, né? Embora tenha essas propagandas também na internet. O exercício ele serve para manutenção da saúde, manutenção da massa magra. Então, um cara que emagrece sem comer nada, que ele passa fome, que ele faz uma dieta muito extrema, ele perde muita massa muscular. Isso acaba também não sendo saudável para ele. Então, em nenhum cenário é saudável você perder massa muscular. Então tem os dois cenários. O primeiro é que o mais importante é realmente essa questão do balanço energético, que a gente chama de déficit. De alguma forma, quando você engloba tudo, você está gastando mais energia do que você consome. E o outro que o exercício ele entra não só como uma ferramenta de gastar mais energia, mas para manutenção da saúde. Saúde cardiovascular, saúde muscular esquelética, saúde óssea, que tudo isso é importante, principalmente dependendo da população que a gente tá falando. O que você tem visto aí em relação... Acho que tem pouca coisa na literatura, né, sobre esses remédios, como, por exemplo, o Ozempic, né? Tem outros nomes, mas enfim, o Ozempic é o mais famoso, né? O que a gente sabe sobre possíveis efeitos colaterais? A gente sabe alguma coisa? Ainda não? Porque eu vi um livro bem interessante, assim. Eu não li o livro, eu vi um podcast do autor, The Magic Pill, eu acho que era esse o título que ele deu para o livro, falando sobre esses remédios, né? Agonista de... Como é que é a definição mesmo? Meu pai do céu. É um agonista de GLP-1. GLP-1. Isso, acho que é agonista de GLP-1, né? Eu acho que é isso. E aí, no livro, ele termina com a conclusão assim, olha só, se você tá obeso, e aí ele coloca uma métrica lá do IMC, né? Se você tá com IMC acima de 30, se eu não me engano, vale a pena. Porque os benefícios que você vai ter de emagrecer para sua saúde, de uma maneira geral, a gente nem se importa nesse momento com os efeitos colaterais. Basicamente isso, sabe? Agora, se você tem um IMC abaixo de 30, cara, não vale a pena. Não vale a pena justamente porque a gente não sabe os efeitos colaterais que isso pode ter lá na frente. E você pode emagrecer sem o uso disso, né? Você ainda é capaz, através de outros meios, de emagrecer sem o uso
necessariamente de algum remédio como esse. O que você colocou é que remédio é tudo custo-benefício, né? Então, assim, você pesa os prós e os contras. Então, realmente, o cara que está muito obeso, né? Assim, é um risco para a saúde dele eminente ali. Acaba que, se você tiver qualquer mecanismo para ajudar ele a sair desse processo, vai ser válido, né? Porque o grande risco à saúde dele é a obesidade, é pior do que o remédio. A questão do GLP-1, no caso, né, os agonistas de GLP-1, os que se ligam pelo menos no receptor do GLP-1, é que o GLP-1 ele age no seu corpo inteiro. Então você tem receptor no cérebro, no fígado, no pâncreas, no trato gastrointestinal, no coração, enfim. Então ele faz várias coisas no seu corpo ao mesmo tempo. Então por isso que parece meio mágico para o emagrecimento, porque ele altera tanto características metabólicas quanto características de saciedade, de causa de enjoo nas pessoas. Então a pessoa ela consegue não comer. Né? Então, no final das contas, acaba sendo o principal fator, né? Aquele negócio do déficit energético que a gente conversou antes, para o cara emagrecer. O que eu acho que é a grande problemática disso que é o seguinte: a pessoa toma um remédio e ela emagrece. Só que ela emagrece porque ela não está comendo por conta do remédio. Então, se ela para o tratamento, tem pesquisa demonstrando que as pessoas recuperam grande parte do peso perdido em poucos meses após interromper o consumo. Ou seja, você está, entre aspas, potencializando um possível efeito sanfona na pessoa, né? Lógico, pessoa que, novamente, num caso de obesidade extrema, né, você está querendo fazer de tudo ali para a pessoa reduzir a gordura corporal dela, o peso corporal dela. Mas ficar utilizando como remédio estético, né? Eu tô alguns quilinhos acima, daí vai lá, toma um remédio, porque existe uma certa facilidade de conseguir esse tipo de medicamento para pessoas que não precisam. Aí vai, toma um remédio. Aí para, ganha o peso de novo. Aí vai, volta. Então fica nesse tipo de situação que não é favorável. Que o definitivo para a pessoa era realmente ela começar a se alimentar melhor e a prática de exercícios. Aí ela leva esse benefício para o resto da vida. E um dos acho que nas pesquisas, acho que até mostra outra coisa. Eu não me aprofundei, mas eu até vi falando. Mas o que a gente vê na prática é que a maioria das pessoas que tomam acabam ficando, entre aspas, né, flácidas. Até tem um nome no podcast lá dos sócios e tal. Eles falaram bunda de Ozempic, né? Que é quando você fica com a bunda mole, né? Porque você emagrece, é uma região que tem um acúmulo maior de gordura, consequentemente a pele está mais esticada, você emagrece sem treinar e sem comer proteína, você perde massa magra e aí você fica ali com a bunda flácida, né? E aí você acaba ficando com a bunda mole. Mas nas pesquisas, se eu não me engano, tem uma manutenção de massa se você consome a quantidade de proteínas adequadas e principalmente se você faz treinamento de força, né? Assim, tem pesquisa mostrando que acho que é 36% ou 39%, alguma coisa acima de 35% do peso perdido quando você nessa pesquisa quando consumiram Ozempic foi de massa muscular. Mas não é um número. O que acontece assim, fala, nossa, então é o remédio que causa a perda de massa muscular. Não, é porque a pessoa, se você ficar em jejum, você vai perder mais ou menos esse mesmo tanto de massa muscular. Então, não é que o remédio está fazendo a pessoa perder massa muscular, é justamente os dois fatores que você colocou. Não está tendo uma ingestão de proteína adequada e não está treinando mínimos suficiente para conseguir ter uma manutenção da massa magra. Que às vezes, eu sempre brinco assim, é tão pouco. Né? Então, assim, por exemplo, de exercício, tem pesquisa com emagrecimento que a pessoa vai 2 vezes por semana para academia, faz 2 séries e ela tem uma boa manutenção da massa magra, né? Então, às vezes, assim, a pessoa tem preguiça, não gosta, né? E tal. Eu tento falar, você precisa fazer só um mínimo, assim, sabe? Então, tipo, se a gente conseguir empurrar a população para fazer esse mínimo, ela já vai ser mais saudável e já vai, mesmo com o consumo do Ozempic, ela ia ter uma melhora na saúde, porque a massa muscular ela é muito importante, assim. Para a população jovem que está pensando em estética, às vezes ele pensa, massa magra, perde um pouquinho aqui, o importante é eu estar mais magro. Mas é uma moeda muito importante para você conseguir ter uma manutenção das suas funções diárias. Se você não tem massa muscular, né, é só você pensar no idoso que não tem muita massa muscular. Ele tem dificuldade de levantar, de se locomover, de fazer as suas atividades do dia a dia. Então, eu acho que para ninguém é interessante perder massa muscular, principalmente nesse nível, né, nessa quantidade. Sim. E qual a maneira, você diria, né, de acordo com a sua experiência, de acordo com a literatura, Ricardo, que é a mais eficiente de construir um déficit calórico?
Se a gente Assim, pensa no saudável também, né? tem muitas pesquisas que sempre colocam assim, o que é melhor para emagrecer, exercício ou dieta, né? Então existe essa, que é mais, eu acho que é mais uma brincadeira com os títulos do que realmente a comparação, porque no final já é muito, muito, muito bem estabelecido que a combinação das duas coisas é o que vai fazer você ter os melhores resultados em composição corporal. Por que em composição corporal? Porque não é só reduzir a gordura que nem a gente está falando, ou reduzir o peso na balança, né? Você ficar mais leve é uma coisa, você emagrecer é perder gordura. Então, você quer ficar mais leve na balança, a pessoa desidrata. Você não consumir água hoje, amanhã você está mais leve na balança. Não quer dizer que você emagreceu. Né? Então, o perder gordura corporal e ter uma manutenção, um ganho de massa muscular, a literatura é muito clara. Isso acontece quando você faz exercício e quando você tem um déficit energético promovido pela alimentação também. Além do déficit energético, né, que nem você comentou, o consumo de proteínas, por exemplo, é fundamental, né, para um ser humano de maneira geral para a manutenção das proteínas no corpo. Então não é só porque a gente treina que a gente tem que comer proteína. Todo mundo tem que comer proteína, né? Às vezes as pessoas acham que é muito, não é. Tanto que veganos, por exemplo, conseguem consumir o mínimo de proteínas. Não é que tem que consumir proteína de origem animal, mas tem que ter uma dieta balanceada ali para ela conseguir atingir o mínimo de cada um dos macro e micronutrientes para ela conseguir ter uma manutenção da saúde, da massa muscular, e o exercício que ajuda não só a gastar calorias, e no caso, talvez isso ou permita que ela coma um pouquinho mais e ainda esteja num déficit energético, né? Já que ela aumentou o gasto energético, ela consegue comer um pouquinho mais e ainda está num déficit energético. E propicia também essa manutenção da massa muscular. Então são os dois casos que são importantes. É a combinação. Aí, se é melhor musculação, se é melhor o aeróbio, né, ou se é melhor... De forma geral, depende muito do nível da pessoa. Assim, na questão de, por exemplo, manutenção da massa muscular, musculação parece ser melhor do que... Musculação é melhor do que um trabalho aeróbio. Mas o aeróbio é melhor que nada. Né? Então, assim, você começa a colocar as coisas numa escala. Né? E a gente fala muito de musculação. Musculação é bom, mas musculação é só uma forma muito utilizada nas pesquisas para treinamento resistido. É só o nome que a gente traduz em português para treinamento resistido. Mas qualquer coisa é treino resistido. Então, calistenia, exercício com o próprio peso, é treinamento resistido. LPO, levantamento olímpico, é treinamento resistido. Crossfit é treinamento resistido. Até treinamento, aqui, mais ou menos por onde eu moro, chama de treinamento funcional, né? São exercícios que você usa peso com diferentes implementos como forma de peso, né? Bolas, sacos de areia, tudo isso, pneu, tudo isso também é treinamento resistido. Então, qualquer modalidade dessas já auxilia na manutenção da massa muscular, no ganho de força. Então, por isso que eu acho que uma mensagem que é legal de deixar é que você não precisa fazer musculação se você não gosta, né? Você precisa fazer algum tipo de atividade onde você tenha essa contração muscular mais intensa. De repente você consegue achar uma atividade que você gosta mais, e aí isso incorpora mais facilmente na sua rotina e te ajuda a ter mais saúde. Mesmo princípio para o cardio, né? Mesmo princípio do cardio. E até uma tristeza, né, que se a gente parar para pensar, não tem muito prática esportiva, né, hoje em dia. Assim, quando eu era garoto, eu jogava futebol, né? Hoje em dia, para jogar um futebol é tão difícil, então era uma prática esportiva que... Eu concordo muito com você. Eu acho que tinha que existir, não sei, algum tipo de ação, alguma coisa para estimular adultos a praticarem esporte. Porque a gente, depois da faculdade, no máximo, né? E alguns só na faculdade, acabou qualquer tipo de esporte. E não tem nada mais legal, pô. Mesmo a gente, eu tô, sei lá, depois de 6 anos eu fui jogar bola aqui em São Paulo com os moleques. Pô, é divertido, você tá ali 2 horas jogando bola, você tá 2 horas se movimentando, treinando cardio, e você nem vê passar, né? Você tá rindo, você tá com seus amigos. Eu acho que realmente isso falta muito na vida das pessoas. Tem até essa interação social, né? Tem vários aspectos que são benéficos, né? Trabalha outras características também, além de você ficar andando na esteira com inclinação, assim, né? É um cardio que tem outras coisas, né? Vai trabalhar outras capacidades motoras. Eu até brinco que aqui, mais ou menos na região onde eu moro, começou a ter muito beach tênis, já faz um tempo, né? E tal. Então, e eu acho fenomenal. Eu acho que tinha que tomara que outros esportes consigam embalar algo similar, entendeu? Que é de trazer as pessoas para praticar um exercício físico. Pô, pode ser o beach tênis, pode ser o futevôlei, pode ser o squash, pode ser o futebol, pode ser qualquer coisa. Você conseguir trazer as pessoas para praticar exercício é muito legal. Há uns anos atrás eu vi uma academia
nos Estados Unidos que eu achei que tinha um conceito muito interessante, que era pega-pega para adultos. E aí, assim, você fala, que coisa inusitada, né? Mas é que é muito esse conceito que na minha cabeça é enraizado. O importante é você conseguir achar alguma coisa que as pessoas queiram fazer e elas consigam praticar. Se for o pega-pega, que seja o pega-pega, entendeu? Então, tipo, você colocar as pessoas para se movimentarem é o mais importante. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da bolha, né? E achar que só essas atividades que servem, as atividades tradicionais de adultos. Quando, na verdade, cara, sei lá, jogar queimado, vai, sei lá, né? Faz alguma coisa desse gênero assim, cara, que é. Se você não gosta de nada, aí pelo menos você vai encontrar alguma coisa que você vai se divertir e que você vai estar praticando uma atividade física, né? E vai estar tendo os benefícios ali daquela atividade física. Ricardo, agora tá na moda de novo, eu não sei porquê, eu até gravei uma sátira recentemente sobre isso. Tá na moda de novo falar de pico de glicose e insulina. Eu não sei se é a influenciadora lá, não sei se você já ouviu falar, Glucose Godness. É uma bioquímica, acho que ela é bioquímica, da França. O livro dela na Amazon Brasil, para você ter ideia, é o top 1. Na frente do Peter Attia, na categoria saúde, acho que é a categoria saúde. Na frente do Peter Attia, na frente da Revolução dos Músculos, né, da Gabrielle Lyon, que são 2 livros que estão em alta no momento. E assim, a menina tá com 5 milhões de seguidores. Absurdo, assim, absurdo. Engajamento lá nas alturas. E aí tem gente no Brasil replicando conteúdo e tudo. Tipo assim, ó, só para te dar uma ideia. A sátira que eu fiz foi tipo, essa banana, eu tô segurando uma banana, tá, gente? Essa banana tem 20 gramas de carboidrato. E, é uma banana, mas esses 20 gramas de carboidrato vão direto para sua corrente sanguínea e vai dar um pico de glicose, consequentemente um pico de insulina, e aí você vai se sentir cansado, vai se sentir com fome, vai se sentir com mais vontade de comer doce, e aí você vai ficar nesse loop eterno e por isso que você tá gordo. Então, explica um pouco pra gente sobre essa questão, fazendo por favor, cara. Porque tá difícil. A gente pode tentar, a gente pode tentar. Então, que assim, tem coisa que você tem que fazer um estudo antes, tem que ver todos os vídeos e tentar entender o que a pessoa tá querendo falar com muita força, né? Eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro, assim, tem uma frase assim, ninguém nunca ficou gordo comendo fruta, né? Ninguém ficou obeso comendo fruta, na verdade. Acho que seria uma frase melhor. Até é possível que exista isso, né? Mas o que eu acho que é um pouco problemático é assim, as pessoas até vou comentar de um outro vídeo para você entender. Tem um cara que é um comediante, esses dias ele fez um vídeo que é sensacional. Ele falava que por que você tinha que tomar bebida alcoólica em jejum para fazer cardio. Porque ele falava que se você cachaçasse antes de fazer o cardio, o seu fígado ia ficar trabalhando com álcool e aí ele não ia liberar a glicose e você ia queimar mais gordura. Por que eu achei esse vídeo genial? Porque é o seguinte, ele faz exatamente o que essa pessoa do seu vídeo está fazendo. Que ele pega, entre aspas, um mecanismo fisiológico, né? E tenta bolar uma explicação para alguma coisa que, entre aspas, não é assim que acontece. Entendeu? Óbvio que o que eu estou falando é um exemplo, é uma sátira, e o que você está falando é um exemplo verídico, né? Então o que acontece? Primeiro que antigamente tinha muito a questão do índice glicêmico, né? Então, o índice glicêmico, ele era um teste feito da seguinte forma. Você dava um alimento puro para a pessoa, e aí você avaliava como que era a reação dela frente à digestão e a reação de glicose, o ciclo da glicose que ela ia ter, né, de aumento de glicose na corrente sanguínea. E o que acontece? Se você consumir um alimento puro, então vou pegar, por exemplo, o pãozinho. Você come um pãozinho puro, aquilo lá vai ter um determinado tempo de digestão, vai ter uma determinada resposta do índice glicêmico. Se você comer o mesmo pãozinho com manteiga, a manteiga demora mais tempo para ser digerida. Então, ou seja, tudo isso vai fazer com que o índice glicêmico desse pãozinho com manteiga seja menor. Então, se você comer alguma coisa e você não está em jejum, tudo isso aqui que eu te falei agora já não é verdade. Então, o grande problema do índice glicêmico, que acabou até hoje em dia, é uma coisa até pouco utilizada de maneira geral, né? É porque você não consegue julgar se você pode comer ou não um alimento, se um alimento é bom ou um alimento é ruim, baseado só nesse fato do índice glicêmico. Então, você poderia estar...
Por exemplo, a banana. A banana é uma fonte de carboidrato que é cheia de diversos componentes importantes, né? E dentre o mais famoso, provavelmente, é o potássio, né? Que as pessoas vão se familiarizar. Mas não é porque tem 20 gramas de carboidrato na banana, por exemplo, que ele é um alimento ruim. E você tem que consumir um alimento que só tenha pouco carboidrato. Ou ainda que comer nesse momento é ruim. Você está comendo puro, qual é o intuito de você estar consumindo isso agora? Vamos supor, você está realizando uma atividade, ou você acabou de sair de uma atividade, de repente você quer uma fonte de carboidratos mais simples, você não quer uma combinação, então talvez essa banana pura seja interessante, ou você está consumindo uma banana com outros alimentos. Então essa digestão, esse pico de insulina já vai ser totalmente diferente, porque a sua digestão, como você vai estar absorvendo esses macronutrientes, está sendo influenciada pelas outras coisas que você está consumindo junto. Então, realmente eu não conhecia essa moça que você falou, né? Mas eu acho que acaba caindo naquilo que eu brinquei do rapaz da sátira. É você pegar uma explicação de um mecanismo que, entre aspas, existe, mas ele não funciona assim, né? Então, e aí é tentar aplicar isso para todo mundo, e aí você acaba criando uma legião de pessoas que têm medo de certos alimentos, né? Então, se duvidar, o preço da banana deve estar caindo porque ela está falando que banana faz mal e ninguém está comprando. Cara, eu não duvido que, né, a galera tem. Ela fala que o açúcar da fruta é exatamente a mesma coisa do açúcar de mesa, né? Não, é exatamente a mesma coisa você comer um bolo do que você comer uma fruta. Enfim, ela fica batendo nesses pontos. E você sabe dizer quanto, por exemplo, né? Porque existem variações durante o dia, né? No nosso, vamos dizer assim, na nossa disposição. E às vezes existe uma correlação ali entre você comer. É que eu acho que existe uma correlação muito grande entre você comer muita comida e se sentir cansado depois, e também entre você, às vezes, comer uma refeição ou fazer uma refeição que tem só carboidrato ou mais carboidrato do que o resto, e depois você sentir uma queda, entre aspas, de energia. Você sabe dizer se existe uma métrica específica para isso? Pode falar dos dois, né? Tanto em relação a muita comida quanto em relação a essa parte dos carboidratos. Em relação a muita comida, é porque literalmente o sangue vai para as vísceras, né? Então, tipo assim, você está concentrando grande parte da sua energia ali em trabalhar, em digerir aquilo, né? Então, digestão não é um processo que não requer empenho do seu corpo, é um processo ativo, né? Então tem um gasto de energia para você fazer digestão. Tanto que lá no início que a gente falou do emagrecimento, é um dos componentes, o efeito térmico da comida, né? Então, por exemplo, você gastar mais energia para digerir proteínas. Então tem essa questão de ser um processo que cansa, comer cansa, né? Tanto no mastigar quanto no digerir. Mas nesse sentido que você falou de se sentir cansado e tudo mais, eu acho que tem outros fatores que às vezes as pessoas não pensam. Que tudo na sua vida influencia. Então, às vezes, quer isolar muito um fator, né? Então, por exemplo, a gente tem oscilação nos hormônios durante o dia. Isso influencia. Dependendo de como que foi, por exemplo, a sua noite de sono, isso também influencia. E muitas vezes, vamos supor que a pessoa fala assim, eu comecei a modificar isso na minha alimentação e eu estou me sentindo com muito mais energia. De repente, essa modificação na alimentação modificou como que era a rotina dela, ela está dormindo melhor, ela está fazendo um processo de digestão melhor, está consumindo alimentos que tem um processo digestivo de repente mais fácil, ou mudou alguma coisa, está tendo um melhor aporte de micronutrientes também, né? Então, que nem, por exemplo, você falou, é que eu não conheço muito a respeito dessa mulher, né? Mas a pessoa parou de comer bolo e começou a comer alimentos mais integrais. Então, de repente, ela tem um aporte melhor dos micronutrientes, agora ela está satisfazendo mais essa necessidade e ela se sente mais energia, está consumindo ali mais vitaminas do complexo B, por exemplo, isso ajuda a pessoa a se sentir mais disposta, por exemplo. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas, assim, possivelmente existem 1001 explicações para por que as pessoas eventualmente fazem alguma mudança e elas se sentem melhor com isso. Até placebo. Eu acho que, pra quem não sabe, placebo é uma coisa que quando você acredita que alguma coisa vai fazer o efeito, no final ela vai lá e faz mesmo. Então é assim, se eu acredito que todo dia bater a cabeça na parede vai fazer eu emagrecer, é capaz de todo dia eu bater a cabeça na parede e eu acabar emagrecendo. Porque eu bater a cabeça na parede faz eu emagrecer? Não, mas porque de repente eu vou comer um negócio, eu lembro que todo dia eu bato a cabeça na parede. Meu subconsciente fala, enquanto ele emagrecer, ele vai continuar batendo a cabeça lá, é melhor não comer isso aqui. E aí ele acaba emagrecendo mesmo. O placebo o estudo com placebo mais brabo que eu já vi, é que eu também nunca fui para esse lado de câncer, essas coisas, né? Não sei se tem necessariamente, mas pensando nesse mundo fitness, vamos colocar assim,
Foi um estudo com powerlifters na Inglaterra, se eu não me engano, não sei se eram powerlifters profissionais, assim, e deram cápsulas, né, de açúcar e cápsulas falando que era testosterona, falando que era anabolizante. Uhum. Tá? E os caras aumentaram a média do levantamento, assim, em 10 quilos. Caralho, como é que o corpo é bizarro, né? Assim, não tô falando de alguém que agacha com 50 quilos e passou para 60 quilos. Tô falando de alguém que agacha com 200 quilos e passou para, meu irmão, 210, 215 quilos, que é, assim, demoraria, se a gente botar no papel, anos para a pessoa ter aquela evolução, né? Sim. Talvez ela nunca nem chegasse. E os caras levantaram, achando que estavam levantando. E quando falou que era açúcar, os caras não levantaram na semana seguinte, mano. Bizarro, bizarro. Tem uma muito boa também, que é assim, colocaram os caras pra fazer, sei lá, tipo, um treinamento, viraram pra eles e falaram assim, olha, os 5 melhores daqui a gente vai dar anabolizante pra vocês. E os caras fizeram um treinamento. Daqui a 8 semanas, quem melhorar mais, a gente vai dar um anabolizante que é indetectável, vocês vão, pô, arrasar nas competições. Ou seja, deu uma motivação pros caras treinarem pesado. Passou as 8 semanas, pegaram os 8 melhores e deram lá pílula de carboidrato falando que era anabolizante. Em 5 semanas eles melhoraram mais do que nas 8 semanas que eles estavam motivados para ser os melhores, justamente para ganhar a droga. Então é muito poderoso assim essa coisa da pessoa acreditar naquilo lá, né? E eu acho que muito desses hypes que tem às vezes, né? Que nem esse, por exemplo, que você está citando, provém disso também. Né? Então a pessoa começa a fazer qualquer coisa e ela muda não só aquele fator, mas todos os outros na vida dela, a vida dela melhora e aí de repente aquela pessoa conhece um truque que ninguém conhece, né? Tipo, pô, isso aqui era mágico, como ninguém me falaram, ou teoria da conspiração, né? Ninguém quer que você saiba, né? Porque esse é o segredo, que é a indústria farmacêutica, a indústria do remédio, os pesquisadores, ninguém querem que você saiba. Então é um pouco disso. Esse daí no meu último post desse de sátira que eu fiz, né, de crítica e tal, eu coloquei 3 frases assim que, assim, você viu essas 3 frases? Você sai do vídeo, você sai fora, você bloqueia a pessoa. Boost hormonal é uma que você tem que bloquear na hora. Boost metabólico e... como é que é? É uma técnica secreta, alguma coisa assim, sabe? É uma técnica super avançada, poderosíssima. Uma técnica poderosíssima. Cara, sai correndo. Pula, automático. Tinha que ter um comando. Apareceu ou teve essas vozes, o próprio celular já arrasta pra cima. O Instagram tem que bloquear já. Fake news. Bloqueia. Voltou lá no dicionário fake news, cara. Nossa senhora. E um ponto nessa questão do emagrecimento, Ricardo. A gente falou lá, né, sobre essa questão de inflamado e tudo. E aí o açúcar entra nisso. E hoje em dia a gente tem uma crise de obesidade, mas eu vi um cara que eu sigo que posta estudos bem interessantes falando recentemente que a gente também tem uma crise de food disorders, né? Tipo, eu não sei o nome em português assim. Como é que é? Esqueci o nome. Desordens nutricionais, tipo anorexia, bulimia? Isso, exato. E a gente também está tendo um aumento muito dessas doenças, né? E eu acho que é um pouco por causa desse terrorismo, né? Essa coisa aí, achando que você não pode comer de jeito nenhum um pedaço de chocolate, enfim, alguma coisa assim. O que você tem a falar sobre isso? Cara, é um assunto tão complexo, né? A gente tem realmente um aumento de obesidade muito grande nas últimas décadas, principalmente infantil, né? Pô, eu fui uma criança obesa, então... Eu também. Né? Então, talvez seja um padrão, né? A gente foi obeso e agora a gente quer ajudar as pessoas a não passarem pelo que a gente passou, talvez. Temos que falar com um psicólogo a respeito disso. Mas o que eu... Isso, cara, é um problema que tem vários níveis, né? Então eu acho que tem desde o nível de... Tem pesquisa mostrando, por exemplo, que comunidades mais pobres têm uma tendência a ter crianças mais obesas, porque justamente acabam consumindo alimentos menos saudáveis, que são mais calóricos, que são de mais fácil preparo e tudo mais. Tem a questão da desinformação, na verdade, que é assim... para nós, que às vezes é senso comum, a gente sabe que comer uma banana não é um problema. Né? Assim, a gente tá tão natural para nós no nosso cotidiano. Comer uma banana não é um problema. Você pode comer uma banana, isso aqui tem
tem um valor nutricional agregado muito grande, isso aqui vai ser benéfico para a sua saúde e tudo mais. Mas, logicamente, tem uma população que não tem esse conhecimento. Então, fala, pô, banana é perigoso. Da mesma forma, vai ter uma pessoa que fala, pô, o que é comer um pacote de bolacha? Não, comer um pacote de bolacha é tranquilo. Então, falta esse conhecimento nutricional, que eu sempre brinco, deveria ser conteúdo escolar, né? Então, assim, deveria ter lá no ensino infantil, deveria ter algumas disciplinas básicas ali para ajudar a pessoa a conseguir viver a vida, né? Então, nutrição seria um tópico importante. E você falou dessas desordens, né? Eu acho que tem duas coisas. O número um é que acaba tendo o YouTube até fez talvez bloqueie o conteúdo fitness. Você viu sobre isso ou não? O YouTube está querendo talvez bloquear conteúdo que idolatra, entre aspas, corpos muito definidos, alguma coisa assim, para jovens e adolescentes. O que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes tem um padrão estético XYZ, talvez inalcançável para 99% da população, e acaba ficando naquela coisa de a pessoa quer ser daquele jeito e ela está disposta a fazer qualquer coisa para chegar naquilo. Soma isso com desinformação, então a pessoa não sabe como executar isso de uma maneira saudável, né? E acaba desenvolvendo entre anorexia, bulimia, acaba desenvolvendo vigorexia, né? E muitas vezes acaba recorrendo ao uso de substâncias ilegais para aumento de massa muscular. Consegui falar aqui sem falar a palavra, para assim não correr o risco do vídeo cair na internet e depois vai saber se. Né, então tem diversos problemas que são agregados, né? Então você acaba transformando um problema de saúde, que tem um pessoal que é a obesidade, e você também acaba tendo um problema psicológico, tanto o problema de que a obesidade pode estar causando problemas psicológicos, quanto o próprio problema de outras questões, que a gente falou, anorexia, bulimia e tudo mais, que é um problema tão grave quanto, precisa de tratamento para essa pessoa, que senão ela acaba não sendo saudável, né? Tem que procurar. Essas questões de extremos, né, cara? Extremos são um negócio muito complicado. Esse ponto aí de body image, eu vi um vídeo do Jesse James West, não sei se você conhece, mas é um youtuber muito grande lá nos Estados Unidos, tem 6 milhões de inscritos, alguma coisa assim. E ele fez ele e o Will Tennyson, na verdade todos eles, né, assim, desses youtubers assim maiores, estão fazendo esses vídeos conversando e falando sobre isso. E eu acho muito importante, para todo mundo ver que, assim, os moleques têm um shape maneiro, né? Muitos deles já competiram e tal. Mas eles falam, cara, se eu fosse vocês, eu nunca me prepararia para uma competição de bodybuilding, né? Eu nunca faria isso. E aí eles contando a experiência, né? Quão ruim foi, né? A mulher falando sobre o assunto, né? Que mexeu bastante com a relação em casa, todos os pontos negativos. E é isso, eu acho que a gente está com uma visão muito discrepante, né? Porque você vive na sua bolha na rede social. A mesma pergunta que você fez para mim lá atrás, né? Ao seu redor, quantas pessoas você vê que não estão consumindo glúten, lactose, essas coisas? Ao seu redor, né? Para quem está em casa, quantas pessoas você vê que tem o corpo de metade do seu Instagram? Perfeito. E quer dizer que elas são, porra, né, indisciplinadas, alguma coisa assim por causa disso? Não, porra, porque não é normal. Não é o normal aquilo ali, né? O normal é você, ter um percentual de gordura saudável, você ter um nível de massa muscular saudável. Agora, você ser trincado, grande, não é normal. Não é o típico, né? É que assim, tem um vídeo que mora na minha cabeça faz uns anos que eu vi uma vez uma rotina de uma influenciadora muito famosa, que era tipo assim, ela acordava, ia pra academia, aí ela voltava, fazia massagem, aí ela almoçava, aí ela fazia dança, aí ela descansava, e aí ela ia pra academia treinar de novo, de noite. Gente, assim, óbvio, né? Você é um atleta profissional, você vive da sua imagem, o seu negócio é gravar você treinando. Quem sou eu para julgar a vida dos outros? Não sou ninguém. Mas essa não é a realidade de 99% da população, né? A pessoa vai estudar, vai trabalhar, vai ter uma vida, vai ter cuidar dos filhos, da casa. Então são mil e uma coisas que tornam aquela rotina impossível de ser seguida, e a pessoa muitas vezes tem um resultado que ela é mil e um fatores, né? Então a pessoa tem acesso a um nutricionista, a um treinador,
a um endócrino, ela tem acesso a treinar o dia inteiro se ela quiser, ela tem uma genética privilegiada, né? Então são fatores que influenciam muito. Então não quer dizer que se você, mesmo que você conseguisse replicar exatamente o que a pessoa faz, não quer dizer que você ia ter exatamente os mesmos resultados. E isso é importante de conscientizar a população, porque senão a pessoa se frustra, né? Então ela fala assim, pô, teve umas 2 semanas atrás um aluno meu, assim, fenomenal, perdeu uns 10 quilos em uns 3 meses. Eu, pô, você tá de parabéns, você superou as nossas expectativas e tal. Ele tava deprimido. Falei assim, pô, não, eu tô chateado porque eu vi que não sei quem, um atleta de fisiculturismo, perdeu não sei quanto tempo em não sei quanto tempo. Assim, sabe aquela coisa, o que eu vou falar? Né? Aí você tem que ser sincero e explicar pra pessoa, entendeu? Que às vezes o que ela vê, né, na rede social, às vezes o que é aquilo lá, não é exatamente assim que funciona. Por XY motivos, tem uma coisa também de na rede social você só publica aquilo que convém, entre aspas, né? Então, pô, foi 2, mas eu vou falar que foi 10, né? Entendeu? Foi 5, mas eu vou falar que foi 20. Então, tem muito disso também, que é um processo exagerado. E isso acaba desmotivando as pessoas. Eu tenho um postzinho, você falou de fazer post engraçado, eu tenho um que eu vi alguém um dia falando que lá vendendo produto que perdia 15 quilos em 21 dias. Eu falei, putz, 15 quilos em 21 dias. Aí eu fiz uma brincadeirinha, né? Que eu peguei, tipo, o resultado de 3 pesquisas científicas, quanto que as pessoas tinham perdido lá. Então imagina assim, que é tipo, 2 quilos em um mês, 3 quilos em um mês, entendeu? 2,5 quilos em um mês. Daí só o nome dos pesquisadores famosos, assim. E aí, não, mas o coach da internet, pô, 15 quilos em 21 dias. Né? Então, porque é importante ter essas brincadeiras, essas sátiras, para as pessoas se conscientizarem que isso são números absurdos. A fisiologia não permite isso. Né? E não adianta a pessoa querer se comparar com essa métrica que é inexistente. Eu vi um também muito bom esses dias, uma sátira que eu quero até gravar depois. Técnica avançada para você perder 10 quilos na balança em 1 segundo, em 10 segundos que ele bota, sei lá. Aí o cara sobe na balança, olhando, mostrando só o visor da balança, né? Aí depois ele abre o celular assim e bota o kettlebell de 10 quilos no chão. E aí volta pro visor da balança. É isso, tá ligado? É só assim mesmo que você perde. Não tem como, não tem como. E eu torço para que um dia as pessoas parem de acreditar nessas coisas, né? Eu torço para que um dia... É que assim, eu tenho 32 anos, né? Eu acho que o mundo sempre foi assim, pessoas buscando atalhos, né? Acho que sempre foi assim. E pode ser que seja para sempre. Então, pode ser que a gente nunca consiga alcançar isso. Mas se, sei lá, boa parte da população estiver conscientizada em relação a isso, já tá bom, né? Já tá bom. Agora, falando um pouco sobre ganho de massa. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que assim, o trabalho que você faz, o trabalho que eu faço e tudo mais, muitas vezes ele não tem ele não tem um impacto imediato. Então, o que eu quero dizer? Tem uma pessoa que acredita que dá para perder os 15 quilos, aí você faz uma publicação falando que isso é impossível. Seja o vídeo do soltando o kettlebell, seja eu falando a postagem de brincadeira, mas a pessoa olha para aquilo lá, às vezes coloca uma pulguinha atrás da orelha dela, sabe? Fala, pô, será que isso... E isso, né, eu, você, mais 1 milhão de outras pessoas, né, que tentam ajudar a população de maneira geral, vão fazendo isso. Então, aos pouquinhos, eu acho que talvez isso vá conscientizando e também acaba sendo um pouco tentativa e erro. Então, a pessoa às vezes vai tentar querer perder os 15 quilos em 21 dias, como eu, quando era obeso, tentei fazer de tudo que você puder imaginar para emagrecer e nenhuma das tentativas milagrosas deu certo. Então, também é bater um pouco a cabeça na parede e ver que não dá certo, e aí você tentar alternativas com maior sucesso. Isso aí serve para tudo, né? Eu também não, cara, na verdade eu nem sei, que eu era criança, na verdade, né? Então, eu lembro só que eu fiz vigilante do peso, sabe? Aquele de Sei, lógico. Minha avó me levou vigilante do peso, aí uma época eu fiz, mas eu não emagreci. E aí eu emagreci quando eu mudei pra praia de novo, que eu tava morando em Minas uma época, aí eu sou do Rio, né? Eu voltei pra praia e aí comecei a pegar onda, voltei a ter uma vida muito mais ativa e aí emagreci. Mas é uma parada que ficou... Isso que é foda, né? Porque é uma sequela, assim, a gente pode usar essa palavra, que dura pro resto da vida. Por exemplo, óbvio que não é só isso, mas assim, eu tenho dificuldade de ganhar massa porque chega num ponto que eu já falo assim, não, sabe? Eu vou E aí engordar. eu começo a sabotar a minha dieta de ganho porque a barriguinha começa a aparecer um pouco, que é normal, faz parte do processo, né? E aí eu falo, não, Não dá. deixa eu...
E aí fica nessa, sabe? Nunca consegui ganhar massa como eu queria. O máximo que quando eu era moleque, com 12 anos, eu pesei 86 quilos. O máximo que eu cheguei treinando bem, de ganho de massa, foi 85 quilos. Então eu nunca pesei de novo o que eu pesava lá quando tinha 12 anos de idade. Tem uma barreira psicológica no 86 agora. Você não quer ver o número aumentar de forma nenhuma. Não, é brincadeiras à parte, mas fica sequelas. Eu tenho um amigo, o Castelo, que ele sempre brinca que ele foi muito obeso, né? E hoje em dia, super magro, definido, mas ele brinca que ele tem uma sequela com a blusa. Ele não deixa a blusa encostar nele. Né? Então ele senta e ele puxa a blusa assim, sabe? Tipo, ele fala que é sequela de quando ele tinha barriga. Olha que coisa impressionante, né? Não tem o que ele ficar desgrudando, mas ele tem isso da época. Então... a cabeça é foda. Mas, vamos lá, falando um pouquinho então de ganho de massa. Ricardo, certo. Mesma coisa, mesmo princípio que a gente começou ali no emagrecimento. Sobre ganho de massa, o que é o básico que as pessoas precisam saber? Cara, o básico, assim, do ponto de vista nutricional, novamente, proteína é importante, né? Mas se a gente falou lá que tinha um mínimo necessário para ter saúde, não é verdade? Você também tem um máximo que você consome para ganhar massa muscular, que é um erro muito comum das pessoas, e até porque acaba surgindo essa questão de que pessoas que são vegetarianas ou veganas não conseguem ganhar massa muscular, porque acha que tem que consumir uma quantidade de proteína muito elevada. De forma geral, as meta-análises, que são trabalhos, revisões sistemáticas comentárias, são trabalhos que juntam dados de diversas pesquisas e comparam os resultados, né? Consumir por volta de 1,5 gramas, 1,6 gramas de proteína por quilo, você consumir mais que isso parece que não afeta de maneira positiva o ganho de massa muscular. Isso quer dizer que se você consumir abaixo disso, você não vai ganhar massa muscular? Não. Só quer dizer que esse ponto parece meio que o ideal para você otimizar o ganho de massa muscular, né? Outro ponto nutricional é que se você tiver num déficit calórico muito grande, você não ganha massa muscular. O que faz sentido, né? Seu corpo está batalhando para manter tudo funcionando. Ele não vai agregar mais coisa para você ter mais trabalho para continuar funcionando, né? Então ele vai tentar ter essa manutenção. Do ponto de vista nutricional, essas duas coisas são importantes. Então, o quanto de proteína a pessoa está consumindo e o tanto de caloria total. Tem uma meta-análise que diz que se você tiver num déficit de até 500 calorias, mais ou menos, você até consegue ganhar um pouco de massa muscular. Se tiver num déficit maior que isso, basicamente fica meio que impossível você ganhar massa muscular. Logicamente, a gente está falando de proteína e caloria total, mas micronutrientes são importantes, gordura é importante, carboidratos podem ser considerados importantes, dependendo do conceito também do que a gente está falando, mas daí para não prolongar muito. Do ponto de vista do treinamento, exercícios resistidos são melhores para ganhar massa muscular, embora num iniciante, um cara que nunca fez nada, num sedentário, quando ele começa a correr, ele também ganha massa muscular. Eu sempre achei isso interessante, mas musculação é o melhor. E dentro da musculação, aí não existe aquela receita de bolo, né? Então você não precisa treinar igual um fisiculturista, ou você não precisa copiar o Siban lá, né, o campeão da Classic Physique, que é o fisiculturista mais famoso do mundo. Você não precisa treinar igual ele para você ganhar massa muscular, né? Então você precisa fazer um trabalho progressivo que atenda às suas necessidades. Aí depende um pouco de cada um, né? Diversos fatores influenciam. De maneira geral, assim, o volume total de treinamento, o que você está fazendo, como você está fazendo, como que você está executando as suas séries, a carga que você executa as suas séries, aí o intervalo de descanso entre as séries, a frequência de treinamento pode ser um fator importante, né, somado com o volume. Então, quantas vezes por semana você está treinando, tudo isso influencia. Mas para o cara que é extremamente sedentário, se tiver alguém aqui que não faz nada na academia, fique sabendo que se você for uma vez na academia, você vai estar infinitamente melhor do que indo zero. Então, tipo assim, vai na academia, deve ter um professor lá que vai conseguir te ajudar a começar a aprender a executar os movimentos de maneira adequada, que é o mais importante para você conseguir, com o tempo, progredir de uma maneira segura, né? Então, que é muito importante essa primeira etapa, né? Não querer queimar etapas, né? Com certeza. Não, e uma coisa que eu fiquei muito feliz é como é que a gente vai mudando, né? A gente vai ficando... Algumas pessoas, né, pelo menos, vão ganhando conhecimento, né? E vão abrindo a cabeça, e aí elas vão quebrando conceitos antigos, né? Na época que eu entrei pro CrossFit, principalmente na época do começo ali, 2015, 2016, era briga, né? O CrossFit contra a musculação. Então, quem faz CrossFit odeia a máquina, né? A máquina não serve pra porra nenhuma. E teve uma época na própria musculação que tinha um pouco disso, né? Ah, não, o peso livre é muito superior.
E aí o CrossFit meio que juntava nisso, não, o peso livre é muito superior. E agora a gente sabe que não, né? Pensando em ganho de massa muscular e até desenvolvimento de força específica, não. Se você treinou mais na máquina, você vai ganhar mais força na máquina. Se você treinou mais livre, você vai ganhar mais força livre. Agora, o ganho de massa, ele vem, né? Independentemente disso. E aí, na hora que a gente pega sedentários, pessoas que nunca treinaram, pô, será que vale a pena uma pessoa que está com 70 anos eu colocar uma barra nas costas dela para ela agachar livre? Ela nunca fez nada. Ela está há 50 anos sem fazer nada, sedentária. Assim, se ela tiver tempo e ela tiver recurso para ter um profissional que eventualmente vai ensinar ela a agachar com calma, vai trabalhar as partes, né, de mobilidade necessárias para ela conseguir ter um bom padrão de movimento, legal. Agora, se não, que é o caso da maioria das pessoas, ela senta na maquininha ali e aí uma orientação mínima já ajuda e ela já consegue ter o ganho de massa muscular e já consegue ter aqueles benefícios na vida dela, né? Eu acho que, assim, você colocou num ponto muito, vários pontos importantes aí, né? Então, musculação versus CrossFit, realmente existiu essa época, né? Pô, eu acho que eu entrei no CrossFit antes que você, se duvidar, viu? Que eu também já fiz CrossFit, mas há muito tempo atrás. Na época que o Rich Froning era o reigning champion, pra você ter uma ideia. Então faz na hora que mais eu tempo, entrei, 2012, 13, 14, na hora que, por até aí. 14. Na hora Até que 14? eu entrei, até 14. Na hora que eu entrei, ele tinha se aposentado. Né? Eu já assistia porque eu já estava achando maneiro, mas não tinha nenhum box perto da minha casa. Mas na hora que eu entrei, ele tinha se aposentado do individual e aí foi pro time, né? 2014. E então tem essa questão mesmo, que tinha essa disputa. Hoje eu acho que tem uma conscientização maior, assim, por parte do pessoal que trabalha mais com musculação, de pensar que é uma coisa válida. Existe aquela brincadeira do que CrossFit lesiona, né? O que é muito engraçado, porque lesiona igual musculação, ou pelo menos muito similar. Mas o que eu nessa questão de lesão, só para me dar meus 2 centavos, tudo pode lesionar se você é mal orientado, né? Então, se for jogar peteca e te ensinarem errado, você também, pô, você tropica, bate o nariz no chão, lesionou, entendeu? Então, tudo pode lesionar. Quando você é bem orientado, isso é tranquilo, o risco de lesão é muito baixo. E o que você falou na questão da musculação é justamente isso. As máquinas, elas vêm para auxiliar, não é verdade? Elas podem auxiliar em várias coisas. Podem auxiliar, de repente, a pessoa ter uma maior segurança na realização dos exercícios, pode auxiliar a pessoa que tem uma dificuldade de coordenação, pode servir como um degrau para a pessoa também. Então ela começa hoje fazendo um leg press, amanhã ela está fazendo um agachamento só com peso corporal, né? Porque tem muitas... Quando a gente pensa, por exemplo, no idoso, tem idoso que não consegue levantar sozinho. Então, assim, o idoso... Vamos pegar um idoso ligeiramente com 100 quilos, por exemplo. Ele não consegue levantar sem auxílio das mãos, sem auxílio de outras pessoas. De repente, ele precisa ir para um leg press para trabalhar com 50 quilos. Que ali está uma carga desafiadora para ele. Ele vai ficando fortalecendo, uma hora ele chega... Pô, ele consegue fazer a transição para fazer um exercício livre que vai ser, entre aspas, até mais funcional para a vida dele, né? Porque a dificuldade do idoso é levantar da cadeira, é atravessar a rua, não é fazer o leg press cheio de peso e imitar o fisiculturista favorito dele, né? Então, tipo, tem essa coisa que é interessante da máquina, de você poder utilizar ela como um mecanismo de variação, um mecanismo para trabalhar com determinadas populações. Então, acho que a marca, tudo, na verdade, vem para agregar. Cabe aos profissionais ali saberem distribuir isso de acordo com a população que ele está trabalhando ali. Sim, sim. E quais os maiores erros que você vê a galera cometendo na musculação? Galera que quer ganhar massa. É assim, né? É interessante porque lembra que o negócio que você falou da bolha, né? Então, assim, acho que talvez a bolha que eu acabo sendo exposto, talvez não seja a bolha que você seja exposto. Acho que aqui acaba até a gente ter essa discussão de quais são o que acaba chegando em cada um de nós, né? Assim, tem vários erros. O primeiro, erro que eu acho que as pessoas mais cometem é que não tem uma relação acha que só a alimentação é importante ou acha que a alimentação não é importante. Então tem os dois lados, né? Que nem a gente já comentou, a alimentação é um ponto muito importante. E o segundo, quando a gente fala do treinamento, pelo menos o que acaba chegando mais dentro da minha bolha, né, é a pessoa que quer eventualmente copiar um treinamento que ela viu alguém fazendo, então que seja o fisiculturista favorito, que seja um cara muito forte da academia dela e achar que aquele treinamento lá é o treinamento que vai levar ela a melhorar, né? E eu sempre brinco que o cara que corre maratona,
Ele não começou correndo maratona. Ele não chegou e falou, pô, vou virar corredor. 42 quilômetros hoje. Pega calça tênis e sai correndo 42 quilômetros, né? Pô, como é que ele começou? Ele começou ali, fazendo provinha de 5K, 10K, belo dia fez ação silvestre, fez um 21, aí depois ele vai fazer uma maratona. E o erro do cara da musculação é justamente pegar esse cara que é extremamente avançado, né? Usar ele como modelo e querer emular isso. Né? Então, e aí aquilo às vezes é muito avançado para ele, tá em características muito distantes dele, e ao fazer esse tipo de treinamento ele não tem resultado. Às vezes porque ele não consegue se recuperar, às vezes porque está muito inadequado para ele, porque ele não tem a capacidade de realmente realizar isso aqui da forma que deveria ser realizado. E você, quais são os erros que você vê? Esse tópico Cara, não, esse aí eu achei bem interessante, até porque eu tinha um perfil no TikTok, né? Meu perfil no Instagram, assim, 120 e poucos mil seguidores e tal. Então tem uma base de seguidor que já vem do CrossFit, tem uma galera que me conhece e tal. Eu apaguei um TikTok antigo que eu tinha e comecei outro. E no YouTube também não tem um número relevante de seguidores. Então acaba sendo bolhas diferentes, né? O mesmo conteúdo entregue para bolhas completamente diferentes. No meu Instagram, como a maioria me conhece, assim, dificilmente alguém vem e comenta alguma coisa, porque eu sou magro, né? Hoje eu tenho 79,5, tenho 1,81m. Então eu sou magro. E aí eu botei algumas dicas lá de treino e tal, e uma delas foi, cara, se você tá passando mais de 1 hora na academia, todo dia, você tá treinando errado, né? Você tá, com certeza, com volume, e assim, voltado pro público geral, né? Obviamente, não voltado para atletas. E aí um monte de perfil fake no TikTok é foda, né? A quantidade de perfil fake que tem no TikTok, com cara de gatinho, cara de anime e cara de não sei o quê. É um monte. Assim, não, tá maluco, tem que ficar 2 horas na academia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E você vai ver, obviamente, as pessoas não têm nem perfil, porra, na porra do TikTok. Vai ver o shape que elas têm, nenhum. Né? Então elas estão falando de mim que sou magro, mas, porra, nem botar a cara ali elas botam, né? Aí eu falei, cara, eu acho que essa está sendo um grande erro e, consequentemente, uma grande limitação. Por causa daquilo que você falou lá atrás. Erro, porque você começa com um volume de treino muito grande, você fica fudido, não se recupera, não tem resultado. E quem está de fora, que ainda não botou o pé ali dentro, fala, nossa senhora, para academia eu tenho que ficar 2 horas lá para ter algum resultado, então nunca vou. Sabe? Então acho que isso daí realmente é uma parada aí que impacta muito negativamente, assim. Você tocou num ponto que eu acho que é interessante, não das pessoas com foto de anime, mas é que mas que tem algumas coisas que acabam virando conceitos. Então, por exemplo, né, às vezes você está falando de massa muscular, tem pesquisa falando, por exemplo, que descansar mais entre as séries parece ser mais benéfico para ganhar massa muscular do que descansar pouco. Você fala isso às vezes na internet, aparece muita gente falando, mas aí eu não consigo fazer minhas 40 séries em um dia só, né? Porque ela tem que descansar 15 segundos para conseguir fazer 40 séries no dia. E aí você fala para ela, não, mas quando você descansa um pouquinho mais, você melhora a qualidade, você consegue manter mais a técnica, você trabalha com mais carga, então você não precisa fazer tanto, né? E aí acaba surgindo também as pessoas que pegam ao extremo, né? Não, então agora tem que descansar 20 minutos entre as séries, então eu tenho que ficar 3 horas na academia para conseguir descansar. Então, muitas vezes, às vezes até os conceitos que são passados na internet com boa vontade, né? Você tá querendo passar uma coisa, um conteúdo benéfico para as pessoas vêm ou interpretam de maneira errada ou colocam aquilo no extremo. Então, por exemplo, 1 hora de treino de musculação é um treino, é um bom tempo para você fazer um bom treino. Para a maioria da população, você pensar num período de 1 hora por dia, sim, vamos supor, 1 hora, 3 vezes por semana, qualquer coisa, é uma boa noção de tempo para ela, né? Ela fala, pô, 1 hora é viável, legal. Agora você fala, não, você tem que ficar 4 horas na academia. A pessoa fala, pô, 4 horas isso aí é para quem. É para influencer lá que passa o dia inteiro só fazendo isso, não é para mim. Então você dificulta o acesso. Então, ó, acho que isso aí é uma coisa que a gente vai batalhar muito, até mesmo passando a informação correta, para as pessoas fazerem uma correta interpretação e conseguir entender aquilo que a gente está falando muitas vezes. Né? Você não está falando que se o cara fizer 1 hora em 1 minuto, ele não vai ganhar massa muscular, se ele fizer 59 segundos, vai ser horrível, 59 minutos vai ser horrível. Né? Então, assim, é uma questão de passar informação e conseguir conscientizar as pessoas das coisas, que é difícil, viu? É difícil. Mas lá no início você falou uma coisa que era importante, que o seu negócio, às vezes, é arrumar confusão na internet, né? E eu acho que é aí que você... Pra quem tá... É verdade, lá, antes de gravar...
ouvindo foi antes da gente Oh, começar a gravar. desculpa. A gente estava conversando sobre a importância de ser polêmico às vezes, né? E essa importância de você ser polêmico, de você quebrar paradigmas. Eu acho que é aí que mora provavelmente a chance de a gente impactar as pessoas de uma maneira positiva muitas vezes. Porque é chegar num cara que acha que tem que ficar 10 horas na academia, ou que tá ficando 10 horas na academia e não tá tendo resultado, e ele vê o cara falando, você ficar uma hora é mais do que o suficiente. Ele fala, pô, será que esse cara tá com razão? E aí aquilo lá coloca ele a refletir a respeito da situação e eventualmente mudar e melhorar. Exato, exato. Então, por exemplo, né, essa questão do descanso. E sobre aquela questão que a gente falou ali de técnicas avançadas, né? Teve um react que eu fiz que, assim, deu uma certa polêmica, que eu peguei um vídeo de uma profissional aqui de São Paulo, não conheço ela pessoalmente, inclusive conversaria tranquilamente com ela se ela um dia quiser sentar e conversar. Até porque ela, pelo menos pela bio do Instagram, é doutora em fisiologia. Então, é capaz dela saber mais de fisiologia do que eu. Agora, o que ela estava falando era completamente incorreto, né? Ela estava falando simplesmente para vender o programa dela. Só que, assim, eu não vejo problema em você exaltar o seu método. Nenhum problema em você exaltar o seu método. O meu problema é você causar uma desinformação para você exaltar o seu método. Aí eu acho errado e eu vou fazer react, eu vou, aspas, arrumar confusão. Ela começa o vídeo falando assim, você ainda faz 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15? É por isso que suas pernas ainda são flácidas. Aí, beleza. Aí eu pauso o vídeo nessa parte e falo, não tem problema nenhum você fazer 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, mostrando pesquisa, que inclusive tem 3 de 10, exatamente, 3 de 10, e as pessoas têm resultado. Aí, é porque você tá com uma queda hormonal, depois dos 40 você tá com uma queda hormonal, e você precisa de um treino combinado para você ganhar massa e perder gordura. Aí eu pauso de novo e falo, tá, calma aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vamos lá. Você não precisa de um treino hormonal diferente porque você está depois dos 40 anos, e as pesquisas mostram isso. Agora, ganhar massa e perder gordura é recomposição corporal. É uma outra coisa que envolve dieta e não tem muito a ver com o que ela está falando. Mas vamos continuar. Aí eu continuo. Aí ela faz 3 de 12 na extensora, com pico de isometria em cima, e depois vai para um agachamento livre com 2 halteres de 3 kg de cada lado, conjugado. E ela fala que isso vai dar um boost hormonal, aquela fase lá que a gente já sabe. E eu falo, bom, não, nada disso aqui vai acontecer. Se você quiser fazer esse método, se você quiser fazer essa combinação de exercício, você pode fazer. Desse jeito aqui, o estímulo para hipertrofia vai ser muito pequeno. Primeiro, porque você não está descansando de um para o outro, mesma musculatura, basicamente. Segundo, porque para você ter um estímulo de hipertrofia no agachamento, você tem que colocar uma certa carga, né? Não tem como você só com agachamento livre, 10 repetições, você tem um estímulo de hipertrofia. E aí deu uma puta confusão na internet. Primeiro, quem veio reclamar? Pessoas que fazem igual a ela. Aí eu peguei um cara que fala assim, ó, você quer perder gordurinha do sutiã? Aí eu não aguentei. Não, gordurinha do sutiã não dá. Aí o cara fala que a mulher tem que fazer supino para perder gordurinha do sutiã. E aí depois veio um outro cara com, sabe, foto de mentor, blazer e tal, aquele olhar ao horizonte, assim, sabe? Aí eu, beleza, respondi o comentário dele, educado, tudo. E aí depois fui ver que é ele que é o mentor de marketing que ensina esse tipo de coisa para as pessoas. Por isso que ele estava lá defendendo ela, entendeu? Hora nenhuma ninguém foi rebater com argumentos científicos nem nada, porque realmente não tinha o que rebater. E aí, a internet hoje é isso, né? Hoje é isso. E, porra, a pessoa que está lá fazendo seu 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, ela muitas vezes não tem dinheiro para comprar um programa de outra pessoa, ela mal consegue pagar os R$120 da Smart Fit, que agora é R$120 da Smart Fit. E aí o que vai acontecer com ela? Isso aqui que eu tô fazendo não funciona. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar o programa dessa menina aqui. Infelizmente, nas academias, na maioria das vezes, a gente não tem orientação, né? O público geral não tem orientação. Então eu vou parar de treinar, não tá fazendo efeito nenhum, não tá servindo pra porra nenhuma, e a pessoa abandona a atividade física. Perfeito. Desmotivou ao invés de motivar, né? Tá afastando a pessoa ao invés de trazer pra perto. Entendeu? Tem tanto problema, assim, mas você falou várias coisas que tem um negócio que eu gosto de discordar, que é o seguinte. O cara é doutor. Pô, isso quer dizer nada, velho. Isso quer dizer que a pessoa foi lá, estudou, entendeu? Foi pra universidade, pagou os créditos, né? E defendeu a tese. Não quer dizer, número um, não quer dizer que a pessoa é infalível, né? Entendeu? Pô,
eu posso errar, todo mundo pode errar, entendeu? Então, isso não quer dizer que a pessoa é infalível. Então, essa coisa de... tem muito na internet disso que é de querer pagar autoridade, né? Tem muito disso assim, eu sou não sei o quê, né? Então, assim, eu sou doutor, eu sou famoso. Antes de você continuar, só para te falar, você é doutor, né? Você é doutor. E aí você podia muito bem falar, não, realmente, né? Na hora que eu tenho um doutor antes, é diferente e tal. Você que é doutor, não faz esse tipo de coisa, não aceita esse tipo de coisa, inclusive está mostrando, né? Que, cara, não é assim também. Não é só você chegar e botar lá doutor que tudo que você falar vai estar certo. O cara que eu falei, que era mentor, chuta qual que é um dos argumentos dele. E se você não sabe, ela é doutora. Então, assim, esse apelo pela autoridade, ele é muito falho, né? E assim, e ele também dá uma espécie de... esse negócio da autoridade é como se desse uma carta branca. Você pode falar o que você quiser, né? Não, você é não sei o quê, e como se isso existisse, né? Então, assim, eu posso vir aqui e falar de física, posso vir aqui e falar de química, posso vir aqui, entendeu? E falar de engenharia. Pô, óbvio que não, né? Tipo assim, não entendo de tudo. Então, toda vez que você entende, entre aspas, de um determinado tópico, ou pelo menos é o esperado, né? Também vai saber se é muito verdade, né? Mais ou menos pelo que você falou, pela história que você contou, isso também é altamente questionável. E a outra coisa é assim, às vezes, que eu me pergunto muito, né? Talvez isso é até interessante, porque a gente comentou de bolha. Cara, às vezes eu acho que eu não chego nessa bolha, entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que a pessoa que chega nessa bolha do vamos queimar a gordurinha do sutiã, eu acho que eu não impacto ela, entendeu? Às vezes eu acho que meu conteúdo não chega nesse público, né? Então não chega, acaba não impactando nessa população. Não sei se porque os conteúdos são diferentes, se o conteúdo não chega, mas às vezes eu vejo que tem um pouco dessa bolha, existe algumas pessoas que são mais impactadas, tem gente que depois dos 40 você tem que fazer não sei o quê, você precisa, para queimar sua gordurinha abdominal, tem que fazer isso. Então existe esse tipo de conteúdo mais sensacionalista que muitas vezes atinge uma parcela grande da população que acaba acreditando que existe, né, esse método, enfim. E quando você vê que tem muitas pessoas, como o caso que você contou, outras pessoas que estão ali dando suporte para isso, né? Ou seja, estão reforçando essa narrativa, acaba virando você contra eles, né? Então fala, pô, né, o Axel falou que não é verdade. Pô, mas tem 3, 4K ali, falando nos comentários que é isso mesmo. Então vira essa questão de uma briga de narrativas, às vezes, que acaba levando o público, afastando o público, que nem você falou. O cara mal vai para academia, né? Então, qual o problema dele fazer 3 de 10? Na verdade, não é. Isso é um fator, né? Você está trabalhando ali com volume em um exercício, 3 séries, está trabalhando com uma carga determinada, né? Vamos supor que sejam 10 repetições máximas ali, né? Você está trabalhando com uma determinada carga, um determinado volume total de treinamento. Isso não impede da pessoa ter resultado. Então, não é isso. E você falou uma coisa que é interessante, que é o cara assim, tem nada contra as pessoas ganharem dinheiro. Tem nada contra a pessoa querer vender um método. Pô, eu gosto de fazer assim. Até atrai as pessoas, eventualmente, que têm afinidade com aquilo, né? Então, pô, de repente, eu gosto de passar treino em circuito, por exemplo. Né? Você atrai as pessoas que têm familiaridade com aquilo. Então, você leva essas pessoas a fazer isso, por exemplo. Né? Tô dando um exemplo, não que seja o meu caso. Mas não tem nada contra isso. O problema é você falar assim, não, só o treino que é feito dessa forma tá correto. Todos os outros treinos, entendeu? Todo mundo, todo o resto não serve, não presta. Por quê? Porque eles não fazem o que eu faço, não fazem com o mesmo charme que eu faço, né? Então não vale. Então descredibiliza todo mundo que muitas vezes está fazendo um trabalho que tá dando certo, entendeu? Que nem você falou, de repente a pessoa tá fazendo 3 de 10 lá na academia, tá dando certo. Só que ela tá na expectativa dela ganhar 10 quilos de massa muscular em um mês, pô. E não é assim. A gente sabe que no máximo é X gramas por dia, num cenário ideal. Para isso acumular e dar uma diferença significativa, demora um tempo. A pessoa que acha que emagrecer 2 quilos por mês é muito pouco, né? Então, acha que tem que perder 10. Não, pô, tá ótimo 2, entendeu? Então, é nesse ponto que eu acho que mora o perigo, onde a pessoa tá querendo fazer, de repente, o marketing dela, e ela tá, ao mesmo tempo, prejudicando todo mundo, né? Tá prejudicando os outros profissionais, tá tentando, entre aspas, descredibilizar, e tá prejudicando as pessoas que estão fazendo, né? Tá, de uma forma ou de outra, estão caminhando, estão praticando um exercício, estão tentando se alimentar de uma maneira mais saudável, e você acaba colocando um questionamento naquilo e acaba sendo nocebo. A gente ia falar do placebo, né? Aí o cara começa a achar que não faz efeito, porque ele acha que não faz efeito, ele começa a treinar pior, e ele não
se dedicar menos na alimentação, aí ele realmente não tem um resultado. Exato, exato. Mas a gente pode também aqui ficar horas falando, né, dessas coisas. Ricardo, pô, cara, eu tenho 2 perguntas finais, mas desde já eu quero agradecer pela atenção, pela disponibilidade. Foi um baita de um episódio. Tem muito mais coisa para a gente tratar, então espero que mais para frente você aceite um convite para uma segunda participação aí. Cara, 2 perguntas finais. Primeira, tem 3 livros ou algum livro que você recomenda, que você leu, que você gostou muito e que você recomenda? Pode ser de qualquer assunto, não precisa ser técnico. Pode ser começando. O grande problema é o seguinte: se a gente estava começando de livro, né? Que nem o da Glucose Godness lá, então, eu não sou muito adepto desse tipo de leitura, né? Então isso acaba dificultando um pouco de recomendar 3 livros para vocês lerem. Porque um livro que eu gosto muito de recomendar para todo mundo que tem mais interesse nessa área de treinamento, de nutrição, é o livro de Fisiologia do McCartney. Por que eu gosto dele? Porque ele é um livro muito básico e ele tem lá algumas explicações muito simples que todo leigo consegue entender. Então, assim, poxa vida, as pessoas falam, tem que fazer tal exercício para perder gordura. Mas ele fala assim, mas olha só como é que funciona o metabolismo energético. Não é que fazendo nessa intensidade você gasta só gordura. Não, você gasta predominantemente gordura. Então, assim, ele tem umas explicações muito simples e que levam a pessoa que não tem um conhecimento mais profundo de fisiologia a entender. E tem exemplos mais práticos, visuais, que eu acho que isso acaba sendo importante para a população de maneira geral. Eu tinha pensado num outro livro aqui, acabei esquecendo qual que eu ia falar. Lembrei. As pessoas às vezes acham que treinamento é uma coisa muito complexa. E pode ser uma coisa muito complexa. Mas, para a grande maioria da população, né, o começar a treinar é o mais importante. E aí depois, conforme você vai se aperfeiçoando, né, conforme você vai desenvolvendo mais, ou se você é profissional da área, você vai querer fazer cada vez coisas mais complexas, melhores. E as pessoas gostam muito de falar de periodização, e as pessoas não entendem periodização. O que é periodização? Que periodização nada mais é do que o planejamento do seu treino no longo prazo. Né? Pô, você está aqui em São Paulo, como é que você faz para chegar no Maranhão? Né? Então, você tem que passar por uma determinada ruazinha para chegar lá, e você vai indo e passa por outra, e passa por outra. Então, periodização é isso. Aí eu sempre brinco do livro do Bompa. Por que do livro do Bompa? Porque ele é muito simples. É uma coisa que tem uma simplicidade muito grande para as pessoas conseguirem entender que não pode ser uma coisa complexa, mas não é para ser. Né? Então, nada mais é do que você ir traçando um caminho para você chegar em algum lugar. Você se conheceu hoje para você saber aonde você vai chegar. E um outro livro que talvez eu recomendasse, que é o livro do Schoenfeld, que é provavelmente o pesquisador científico mais, como que eu posso dizer, de maior influência mundial, talvez, hoje, né? Falando de hipertrofia e tudo mais. Ele tem um livro que chama Hipertrofia Muscular. É um livro também muito interessante. Obviamente que os livros, eles, em comparação com o conhecimento científico via artigos e tudo mais, eles são um pouco mais lentos, mas o Schoenfeld, ele faz um bom trabalho em resumir tudo aquilo que tem, digamos assim, falando sobre treinamento, tanto no ponto de emagrecimento quanto de ganho de massa muscular, principalmente porque ele foi um cara que foi muito importante para isso. Então, o que acontece? Até não muitos anos atrás, nós não tínhamos tantas pesquisas com ganho de massa muscular. E foi esse cara que falou, eu quero ser pesquisador, eu gosto de maromba, eu gosto de musculação, vou juntar as duas coisas, e começou a fazer cada vez investigações que eram, entre aspas, talvez até desprovidas de preconceito, né? Ou seja, era um cara que falou, o que acontece se eu fazer... Panturrilha tem que treinar com muitas repetições? Vou lá ver, vou colocar panturrilha fazendo poucas repetições, panturrilha fazendo muitas repetições, e vamos ver. Então, vamos quebrar esse paradigma, talvez, ou vamos ver se é realmente isso, tem que fazer série de 20, né? Então, só exemplificando nesse caso, ele descobriu que dá na mesma. Dá na mesma você fazer com muita carga e pouca repetição, ou muita repetição com pouca carga. Então, ele foi... De maneira geral, no ramo da pesquisa científica com musculação, ele é uma pessoa muito, muito importante, não só porque ele publicou muito, mas porque ele começou essa nova onda de pesquisadores de eventualmente investigar coisas que já eram tidas como verdades, né, na musculação e questionar. Então, eu acho que ele é um grande responsável pelos movimentos. Então, esses seriam 3 bons livros aí que eu recomendaria. Boa, ótimo. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você? Essa é uma ótima pergunta, hein? Eu acho que é o seguinte,
todos nós passamos por um processo, entre aspas, de evolução durante a vida, né? Então a gente busca crescimento em todas as áreas. Eu acho que é tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. E não é melhor que o outro, é melhor que você mesmo, né? Então você não precisa, não se compare com os outros, procure se comparar e fazer pequenos progressos. Se você conseguisse progredir um pouquinho em qualquer área da sua vida, não precisa ser só na academia, né? Se na academia você pensa em colocar 1 quilinho a mais, fazer uma repetição a mais, você pode pensar isso também. Pô, hoje eu vou me dedicar um pouquinho mais no estudo, hoje eu vou me dedicar um pouquinho mais à minha família, hoje eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Para mim é isso que é procurar o crescimento. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Muito obrigado, Ricardo. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar, ver seu conteúdo, Cara, consumir seus produtos? Eu agradeço muito, aproveitar, né, agradecer ao convite de participar aqui. Para mim foi uma experiência extremamente gratificante, pelas perguntas, pela conversa, né? E as pessoas conseguem me achar em qualquer lugar. Aí é @Dr. Ricardo Wesley. Consegue me achar em todas as plataformas. Você vai me achar lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar você consegue achar. E se vocês tiverem a oportunidade de passar lá, vai ser um prazer recebê-los e espero conseguir ajudar em alguma coisa. Vai estar aqui na descrição também, é só você clicar onde você estiver ouvindo ou assistindo. Mais fácil do que procurar, só clicar e seguir lá o Dr. Ricardo. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. Tá curtindo acompanhar o podcast? Então não se esqueça de clicar aqui para se inscrever e receber todos os conteúdos que a gente postar, de deixar o like nesse vídeo e, se você gostou desse episódio, clica aqui, ó. Você também vai gostar desse. Já clicou?